Hoje falaremos sobre uma série que lançou na Netflix agora no começo de outubro, que eu assisti assim, no mesmo dia. Gostei bastante, é meio bobinha, mas eu achei bem legal. Só que quando nós assistimos essa série, a Emily em Paris, a gente começou a dar muita risada, porque apesar de ela tratar sobre os franceses, principalmente sobre os parisienses, nós percebemos que tinha muita semelhança com os italianos. Aí eu falei: "Não, Christian, precisamos gravar um vídeo no canal falando para vocês algumas peculiaridades, assim, algumas características dos italianos que vocês perceberão demais quando chegarem aqui e que tem tudo a ver com essa série." Bom, para quem não assistiu a série na Netflix, basicamente ela conta a história de uma americana que vai para Paris a trabalho e lá ela passa por diversas situações que eu dei muita risada, achei assim, aquele tipo de série mais comédia romântica bobinha assim, mas eu achei bem legal. E aí eu resolvi trazer isso para vocês e falar como que isso poderia se encaixar no contexto italiano. A primeira coisa que passou na minha cabeça é se como seria a reação dos italianos se fizessem uma série desse tipo aqui. Eu comecei a ler algumas matérias, alguns franceses, né, que foram contra, assim, porque também é só uma série de comédia romântica na Netflix, né, basicamente. Mas eles falaram, olha, tá tudo muito clichê, não é bem assim que funciona e tal. Imaginei que aqui na Itália seria a mesma coisa. Porque você sabe, todo povo, na verdade, até se você fizer isso no Brasil, a gente não gosta de ser taxado de uma forma só, apesar de saber que várias características são iguais. Alguma das coisas que eu percebi foi o seguinte, na série aborda um pouquinho dessa questão de fidelidade dos franceses, que lá eles são um pouco mais liberais. Assistindo ao vídeo de alguns franceses reagindo a essa série, eu percebi que realmente não é que lá todo mundo é liberal, mas a gente sabe que o europeu, de uma forma assim, eu acho que é menos um pouco, não moralista, mas um povo realmente mais liberado em vários aspectos, né? Gente que vive fora entende disso. E lá aborda basicamente que é normal que você faça uma traição no casamento, ou que pelo menos as esposas, os esposos aceitem aquilo ali, enfim, realmente não é uma coisa generalizada, mas que a gente sabe também que acontece muito aqui na Itália. Então, se não vou falar que é do mesmo grau de lá, porque realmente eu não sei. Inclusive, se alguém tem alguma dica, comenta aqui embaixo qual a opinião de vocês sobre isso. Mas aqui é muito comum você ouvir falar de italiano que mora com uma esposa, que tem ali uma casa, mas tem uma segunda casa com uma outra pessoa. E geralmente essas outras pessoas podem ser pessoas de outro país, ou inclusive pessoas que estão mesmo aqui na Itália. É claro que a infidelidade existe em todo o planeta, né, gente? Inclusive no Brasil. Mas realmente aqui na Itália a gente escuta longas histórias de gente que realmente faz esse esqueminha aí, principalmente porque divorciar aqui na Itália é bem complicado. Por isso que a maioria das pessoas aqui na Itália não casam, ou então casam muito tarde, ou quando vão morar juntas, elas só moram juntas e não casam, porque o processo de divórcio, de separação de bens, etc, é tão complicado que eu conheço casais que continuam casados, ele mora com a esposa ali, vive esse casamento, mas realmente que não tem mais intimidade com a esposa, ou que já tem uma outra pessoa, isso é muito comum aqui. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção na série também, isso é verdade, provavelmente você que já vive aqui na Itália ou que acompanha meus vídeos sabe. A Emily, ela chega à seguinte conclusão, de que uma pessoa virou para ela, na verdade, e falou que os franceses, eles não vivem para trabalhar, eles trabalham para poder viver. Mas em que sentido? É como se o trabalho ele não tá no primeiro lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo dos americanos, né? Um povo extremamente capitalista, que realmente giram em torno aí mais do capitalismo em si. Aqui na Europa não, aqui é muito diferente. Então, isso leva a outro ponto do vídeo que eu acho que eu dei muita risada, foi quando ela chega no escritório às 8 da manhã e ela fica mais de 3 horas em pé, igual uma boba tapada e não entende por que ninguém chega. Aí chega alguém e fala, mas por que você tá aqui? O escritório ele vai abrir às 11 da manhã. E realmente é igualzinho. Aqui na Itália é muito comum que o comércio, principalmente o comércio e outros escritórios, indústrias assim, é um horário de funcionamento diferente. Mas a maioria das coisas realmente começa a funcionar mais tarde e encerra o expediente muito mais cedo. Então, por exemplo, aqui você pode sair nas ruas, cara, é 10 horas da manhã que vai abrir o comércio. E às vezes isso é meio enlouquecedor, porque a gente não tá acostumado com esse ritmo bem paradão. Então, realmente, eles têm sim uma carga horária reduzida, principalmente quando comparado a gente no Brasil. Aqui eles fazem essa pausa para almoço igual os franceses fazem, igual acho que vários outros europeus fazem. E eles também, durante o ano, têm muitas férias. Um negócio, cara, que tá pra ganhar é italiano, tanto de férias que eles tiram realmente durante o ano é uma coisa absurda. Uma outra coisa que a série aborda é que os franceses fumam muito. E realmente, de acordo com a pesquisa, os franceses estão no topo e quando comparado ao Brasil, isso sai assim, disparadamente. Mas é a Itália também. E eu escutei um francês falando que ele ficava só em dúvida se eram os franceses ou se eram os italianos que fumavam mais. Eu não sei. Aqui na Itália, fumar é uma coisa tão comum, mas tão comum, que eu já até brinquei num vídeo sobre isso. Aqui todo mundo tá fumando. É, véi, tá fumando?
menino tá fumando, gente nova, casada. É realmente uma questão cultural, uma coisa que eles carregam por muito tempo. Então é raro, na verdade, você ver italiano que não fuma. Claro que tem, né? Não é toda a população que fuma, mas realmente é uma coisa muito comum. E é claro que a série aborda ali principalmente o problema da Emily com a patroa dela, uma pessoa totalmente fechada, grossa, estúpida, que dá respostas diretas, e ela tenta, durante a primeira temporada, quebrar esse gelo inicial. É claro que aquilo ali é tudo muito dramatizado e tal, mas realmente, para quem, né, já foi para Paris ou para quem tem um amigo parisiense e tal, sabe que os franceses por si só realmente são um povo um pouquinho mais complicado, e os parisienses são mais fechados ainda. Quem vai a turismo sabe que às vezes tem essa questão da barreira, e os próprios parisienses sabem disso, dessa barreira das pessoas tratarem os turistas mal, ou então essa questão da dificuldade de você realmente não conseguir ser atendido por você não falar o francês, enfim. E no que isso se encaixa para os italianos? É a mesma coisa, gente. Eu sei que já tem esse estereótipo aí de que italiano é grosso, italiano é mal educado e tananã. E é claro, quando comparado aos italianos, isso também é muito comum. A gente sabe que existe um estereótipo de italiano ser grosseiro, mas a gente não pode generalizar isso e falar que realmente italiano em si é grosseiro. Mas é claro que quando a gente vem morar aqui, a gente percebe que eles são extremamente diretos. Então é um povo muito sem frescura. Quando você assiste a série, você vê que ela dá as respostas mesmo, ela fala o que ela pensa, e aqui funciona a mesma coisa. A gente deu um monte de risada, porque inclusive no trabalho, eu nunca passei por uma situação daquela ali, porque ele realmente, a série aumenta muito, é um negócio realmente para chamar atenção. E, inclusive, ali mostra como que ela, como americana, tenta entrar numa empresa francesa e começar a adaptar aqui naquilo ali. E aí a série relata a dificuldade dela de trazer novas ideias, de inserir, claro, sempre daquela maneira bem exagerada. Eu percebo a mesma coisa aqui na Itália. O povo europeu em si, cada um carrega muito as suas raízes, as suas origens, e os italianos, eles dão muito valor àquilo que eles fazem. A culinária deles, a cultura deles, a forma de pensamento. Então, realmente, às vezes, para você convencer um italiano de uma outra ideia ou sobre um outro ponto de vista de uma cultura diferente, é a mesma dificuldade. Uma outra coisa também que é muito comum nessa série é que a Emily chega nessa empresa em Paris sem saber falar o francês, e ela é extremamente criticada sobre isso. Como que você vem trabalhar numa empresa francesa em Paris e você não fala francês? E a gente já sabe a dificuldade que é você ir para a França sem falar o francês. A Itália não é algo assim tão rigoroso em relação a isso, mas realmente eles também carregam esse tipo de pensamento. Você vai vir para a Itália, você vem falando italiano. É claro que sim, se você souber falar inglês, em alguns lugares mais turísticos, você vai conseguir isso no dia a dia. Mas se você vem para a Itália e tenta entrar numa empresa, trabalhar naquela empresa sem o italiano, não é como se fosse uma Holanda da vida que com inglês, ou a Islândia, outro país assim você consegue. Aqui realmente eles são bem cabeça fechada para essa questão do idioma. E por último, uma parte também que eu achei bem engraçado, que foi a hora que eu e a Christian deu uma risada, é quando ela está ali no restaurante, só que ela tá no restaurante ali mais sofisticadozinho, e ela pede pro chefe trazer uma carne, e ela vê que essa carne tá mal passada, e ela insiste que aquela carne não tá boa, que ela não vai nem provar porque a carne tá mal passada. E aqui na Itália também é muito comum acontecer isso, porque eles dão muito valor ao tipo de preparo daquilo ali. Se aquilo ali é assim, vai ficar assim. Não adianta você falar que a carne tá mal cozida, ou que você quer colocar queijo em um prato que é a base de fruto do mar, que eles não vão colocar. É claro que no dia a dia não é uma coisa tão exagerada assim. Se você realmente for em qualquer lugar e pedir para eles assarem um pouquinho mais a carne, eles vão assar. Agora, se você vai lá no chefe, coisa que você não vai fazer frequentemente, aí realmente é uma coisa mais tranquila. Então, hoje em dia eu percebo assim, eu vim pra cá com a mente mais fechada em relação a essa questão da culinária. Ah, mas se eu pedir para eles assarem, fazer isso, fazer aquilo, dividir uma pizza, vai dar problema. Não dá, mas realmente também é uma característica da cultura deles. Acho que no total, não sei se eu esqueci de alguma coisa, se você também assistiu essa série, deixa aqui nos comentários o que você identificou ali parecido entre os franceses e os italianos. E eu acho bem interessante a gente se identificar com a cultura, né, do país onde a gente vai morar, ficar ligado nesses detalhes, porque aí você chega e você também não é pego de surpresa. Você não é pega de surpresa com o italiano que tá sendo direto demais com você, ou com algum tipo de realmente, igual essa questão do cigarro, muita gente não sabe que é muito comum fumar. E se você ainda não assistiu a série, for assistir depois que você viu esse vídeo, lembra dessas dicas aqui que eu dei pra vocês, da semelhança dos italianos com os franceses, que eu garanto que vocês vão dar mais risada ainda do que vocês dariam normalmente, porque, gente, eu só fiquei pensando, será que a Netflix não poderia fazer e dar de presente pra gente uma série igual aquela ali, só que falando dos italianos? Seria ótimo, né? Então é isso, gente. Comentem aqui o que vocês acharam dessa série, se vocês já sabiam dessas características dos italianos ou não, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!